que é sobre a camisinha, preservativo, né? Será que ela é uma inimiga ou aliada do homem? Tá? Então comente aí se vocês acham que é uma boa, acham que é uma furada. Comenta aí a experiência de vocês com preservativo. Vou logo adiantando aqui a minha opinião, gente, que 99,9% das vezes o preservativo é um aliado do homem. É um aliado, primeiramente porque ele é opcional, né? Então ele é um acessório a mais, é uma estratégia que o homem pode utilizar para prevenir infecções sexualmente transmissíveis, para prevenir eventualmente uma gravidez indesejada. Vou até falar daqui a pouco um pouquinho que pode ser utilizado também como um dos tratamentos reconhecidos para ejaculação precoce. O jeito que usa o preservativo, ele tende a durar um pouco mais, que pode ser interessante em quem, obviamente, não tem dificuldades de ereção e quem gostaria ou precisa durar um pouco mais, tá? Então, essas são situações positivas, né, do preservativo. O único problema, né, está relacionado à ansiedade do preservativo. Então, a gente sabe que homens que têm dificuldade na hora H, que têm problemas de rigidez, muitas vezes, na hora de colocar o preservativo, isso pode gerar um certo desconforto, uma ansiedade, uma preocupação, e pode eventualmente gerar ali, né, um pico de adrenalina e vai fazer com que você broche, né? Então tem aquele dizer clássico, né, que muitas vezes o nosso amigão imagina que o preservativo é como se fosse uma touca, né? Na hora que você coloca, ele começa a dormir, né? Mas isso não é um problema do preservativo, é mais um problema da sua mente, meu amigo, né? Então por isso que eu digo, de certa forma, ela é sempre uma aliada. Na verdade, o verdadeiro inimigo seu é a ansiedade, nesse caso, né? Não é o preservativo, obviamente, o preservativo desencadeia, pode ser um gatilho, tá? Para a sua, eventualmente, brochada, mas não é a culpa diretamente dela, né? Então, gente, preservativo, como eu falei, opção para quem tem múltiplas parceiras, que não quer, né, correr risco de pegar infecções, não quer engravidar aí, ter uma gravidez indesejada. A gente sabe que existe uma prevenção também, tá? De infecções, sobretudo na recepção traseira, né? Quando você vai fazer ali, vai mandar ver ali no sexo anual, no atoleiro. É sempre bom utilizar, porque isso pode gerar infecções bacterianas. Como eu falei, para questões de ejaculação precoce, meus amigos, então existem as teorias da ejaculação precoce. Por muito tempo, se pensava que a ejaculação precoce é um problema de aumento de sensibilidade no pênis. Ou seja, como o pênis é uma das regiões que tem uma maior concentração de terminações nervosas, então ali é onde você, né, tem uma recepção dos estímulos na hora H. Isso é conduzido para o seu cérebro de uma forma acelerada. Isso faz com que você não consiga controlar e acabe gozando rápido demais. Tanto que lá atrás existiam algumas opções de tratamento cirúrgico da ejaculação precoce, como eventualmente cortar os nervos para diminuir a sensibilidade. Existia também alguns autores que sugeriam você fazer a cirurgia de fimose, né, tirar parte da pele, que aquela pele também tem uma grande sensibilidade, como uma estratégia de diminuir a sensibilidade e eventualmente aumentar a duração, né? Mas a grande verdade é que essas teorias, né, esses tratamentos para a cura cirúrgica da ejaculação precoce, eles falharam, né? Hoje a gente entende que existem fatores não apenas na sensibilidade do seu pênis, mas também na hiperativação do cérebro, tá? Então o cérebro também tem um componente, então a gente entende hoje que a ejaculação precoce é um problema misto, tá? Uma parte de sensibilidade do pênis exagerada e uma parte também de uma hiperativação do cérebro. Porém, os tratamentos locais que focam ali em gerar uma barreira, gerar um bloqueio ou pelo menos uma desaceleração da intensidade do estímulo podem ajudar. Então, em alguns países do mundo, o tratamento mais comum para ejaculação precoce são sprays retardantes, né? Se você vê ali na Ásia, no Oriente Médio, muitas vezes esses sprays de efeito retardante, eles são uma opção número 1. Até porque os medicamentos antidepressivos e medicamentos para ejaculação precoce, eles, né, são mais controlados, precisa de receita, acompanhamento médico, né? Enfim, esses outros são bem mais simples para você testar ali, até meio como um acessório sexual. E aí é onde entra o preservativo, tá? Então, o preservativo, se você colocar ele no começo da relação, então ele tende a aumentar a sua duração como um todo. Porque aquela fina camada, aquela fina barreira vai diminuir a intensidade do estímulo e pode ser interessante.
Existe, inclusive, alguns, se vocês olharem lá na farmácia, né, tem alguns preservativos de efeito retardante. Então, geralmente, eles são um pouquinho mais grossos e tem alguma substância, algum óleo, que pode ter ali um leve efeito ali de diminuição da sensibilidade. Então, fica a dica aí para quem está buscando, né, querendo conciliar, às vezes, uma maneira de prevenir gravidez e até uma maneira de durar mais. Quando você, né, não funciona para todos os casos, tá? Quando você tem um forte componente de sensibilidade, esse preservativo aí pode fazer você durar em até 2 a 3 vezes mais, tá? Pode ser interessante para aquele sujeito que está durando ali, às vezes, 2, 3 minutos. E às vezes você dobrar ou triplicar, você vai bater, às vezes, próximo de 10 minutos, tá? Pode ser uma situação interessante. Né? Então, mesmo casais que estão há muito tempo juntos, que têm até outros métodos digamos assim, de prevenir filhos, eles acabam se adaptando com preservativo, se você, obviamente, tiver essa afeição, se você, às vezes, for rápido demais, e acabam gostando, né? Mesmo utilizando isso aí no longo prazo para ter esse benefício na esfera de duração na hora H, né? Então, vejam que tem esse benefício, muitos homens não sabiam. Comenta aqui também se você já sabia dessa possibilidade. O que acontece, muitos homens acham que não funcionam para fins retardantes, mas geralmente é porque o sujeito começa, né, ele molha lá o bico, ele mantém a atividade durante a relação, e aí quando está no nível muito, né, próximo a gozar é que ele vai colocar o preservativo. Mas aí nesse caso você já aumentou muito o seu nível de excitação, e aí nesse cenário acaba, né, diminuindo a eficácia dessa estratégia. Então o ideal é que você coloque logo no começo, às vezes até nas preliminares, até no oral muitas vezes. Pode usar, às vezes, um preservativo ali saborizado, para deixar ali o oral mais interessante. Que aí é só assim que você consegue efetivamente durar até 3 vezes mais. Se deixar para colocar só na hora que estiver próximo de estourar o champanhe, aí a eficácia da estratégia diminui muito. Nós estamos falando em termos de sensibilidade, ele é uma estratégia de diminuição de sensibilidade. Não é para todo mundo, né? É claro que sem ele, né, as suas, né, terminações nervosas do seu pênis vão ficar muito mais estimuladas. A maior parte dos homens, se você perguntar em termos de sensação, é muito maior sem. Só que para homens que têm um aumento de sensibilidade, tem um problema de excesso de sensibilidade, pode ser uma estratégia ali para contrabalancear essa situação. E aí, gente, falando um pouco também sobre a ansiedade do preservativo. Então, eu vejo que os homens jovens também têm essa situação que na hora H o cara se afoba um pouco, na hora de colocar o preservativo, isso passa a ser um gatilho para ele broxar. Então, como é que a gente consegue superar isso aí? Então, a gente tem que tornar o processo de colocar o preservativo não algo estressante, não algo ameaçador. Então, às vezes, o cara, muitas vezes, está muito ansioso, com o pensamento acelerado, está ali tentando focar na relação, mas no momento que ele vai colocar, digamos, o preservativo, a cabeça dele vai para outros locais. Ele começa a pensar, que merda essa camisinha aqui, eu não consigo abrir, não consigo colocar, começa a pensar nos problemas, e é isso que faz com que o sujeito acabe broxando. Então, o ideal é que ele aprenda a tratar isso com a maior naturalidade. E aí, como é que a gente aprende isso, doutor? Só com a prática, meus amigos. Então, às vezes, o ideal é você ter o hábito, né, de fazer alguns treinamentos em casa. Quando você for ter uma masturbação, eventualmente, você aproveita essa oportunidade para treinar a abertura do saquinho, a colocação do preservativo, para que na hora H você faça isso com mais naturalidade. Alguns homens têm essa dificuldade que eles acham que o preservativo ele é ou muito apertado ou muito frouxo. Então lembre-se que existem diferentes tamanhos ali dos preservativos, tem os normais, tem os largos, extra largos. Nos Estados Unidos e em outros locais do mundo existem várias opções de preservativo, muito mais que aqui no Brasil, mas pode ser uma opção de você, durante os treinamentos, você tenta buscar ali, tenta ver qual é o preservativo que mais acaba encaixando em você, né? Ontem, por exemplo, eu encontrei um paciente que ele me procurou porque ele achava que o pênis dele era fino, porque o preservativo ficava sempre escorregando. Quando eu fui avaliar ele, na verdade, eu vi que o pênis dele era completamente normal, o calibre era normal, o tamanho era normal. E aí eu consegui identificar que ele colocava o preservativo de forma errada, né? Ele não desenrolava o preservativo inteiro, né? Ele deixava, na hora de enrolar, quando chegava ali no meio para a base, ele deixava
né, aquele anelzinho que fica do preservativo quando ele não está totalmente desenrolado. E aí, durante o ato, né, de entrar e sair no movimento pendular, aquilo acabava fazendo escapar o preservativo e ele tinha muito medo. Então, veja que ele estava querendo buscar um tratamento para engrossar o pênis, quando, na verdade, o que ele precisava apenas era uma orientação de como encaixar melhor o preservativo. Então, mesmo que você ache que, né, não consiga desenrolar ele todo, porque chegou o fim do seu pênis, então, geralmente, os preservativos eles são bem mais longos, ele tem que acomodar todos os tamanhos e comprimentos de pênis. Então, o que você vai fazer é você desenrola ele todo até a base, mesmo que fique um pouco mais frouxo, e depois você ajusta a ponta. Então, precisa ficar completamente desenrolado e acomodado no seu pênis para que não fique escapando. Mas, na verdade, o cara que tem, né, que brocha com preservativo, ele tem uma chance de brochar em vários outros cenários e em outros momentos, porque isso ali é um pouco da personalidade ansiosa, do jeito que ele formula os pensamentos, né, aqueles pensamentos mais acelerados. É o que eu chamo né, os pensamentos catastróficos. O sujeito ele sempre pensa que o pior vai acontecer, que o pior desfecho é o que vai ser o verdadeiro, quando na verdade não é. E aí, né, todo o meu trabalho aqui com você, gente, né, todo santo dia eu estou aqui, estou presente. A minha meta aqui é ajudar homens, muitas vezes que não tem esse espaço de conversa, a desenvolver a confiança. Né? Porque a confiança é tudo na vida de um homem. Com a confiança lá em cima, não tem tempo ruim. Até as pequenas adversidades, como um preservativo que não encaixa muito bem, ou preservativo que sai no meio da relação, não é o suficiente para abalar a confiança suprema. Só o que acontece é que está tendo uma onda de IST em homens mais experientes, tá, gente? Porque lá atrás eles se habituaram, né, a não utilizar preservativo, e às vezes eles, né, têm uma prática de terminar um relacionamento, eventualmente, uma infelicidade, se divorciar, cair na pista de novo, né? A gente sabe que os casamentos hoje, eles têm né, não são mais como de antigamente, e o sujeito cai na pista e se ele nunca utilizou preservativo, se ele não tem essa prática, ele acaba não utilizando na prática de hoje em dia. E isso aí aumenta a chance de infecções também em homens acima dos 60, acima dos 70, tá? Então, lembrar para vocês que esses conceitos aqui servem para homens de todas as idades, pessoal. Foi por isso que eu desenvolvi o meu treinamento online, o desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para o homem alinhar os 3 fatores do homem-máquina e conseguir ter uma rigidez mais forte, ter um melhor controle para chegar lá na hora que quiser, ficando 100% confiante para dar o prazer que a sua mulher merece. Então eu te convido para participar do meu treinamento. E para participar é bem simples, é só você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e fazer agora mesmo a sua inscrição. Se por algum acaso as inscrições já tiverem sido encerradas, não tem problema. Aproveite esse link para entrar na nossa lista de espera.